se agarró en mi corazón porque es la realidad. Cristianos que no vienen a la casa de Dios, cristianos que no toman tiempo para sentar a la mesa del rey, son pintores que no pintan. Son cristianos que no son cristianos. Porque Jesús dijo, si uno no come de su carne, no bebe de su palabra o de su sangre, no tiene la vida eterna en él. O sea, si yo estoy me alejando de la mesa del Señor, algo malo pasa. Talvez uno esté enfermo y ahí sí, nosotros como iglesia tenemos que nos juntar y ir a esas personas que están enfermas, prostradas en el camino y hacer una operación rescate en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, he comprado. ¿Qué eso significa? He comprado, he casado. Eso significa que nosotros estamos enamorados, o a mejor, las personas que dan las excusas, están con las bendiciones de Dios, pero están se alejando de su amor para com Deus. E isto está malo. Não podemos jamás amar mais as coisas que Deus nos ha dado do que o dador de las bendiciones. Não podemos amar mais ou desejar mais disfrutar de las bendiciones do que disfrutar de la presencia del bendecidor. Amém? ¿Hace sentido? Entonces, hermanos, mirando eso, quiero decirte, Deus conhecendo nosotros, Deus conhecendo quem somos, isso vai nos levar ao tema de nossa mensagem en el dia de hoje. O tema de nossa mensagem en el dia de hoje é: todavía hay lugar en la mesa para ti. Todavía hay lugar en la mesa para ti. Amém? Lugar especial en la mesa de Dios para cada uno de nosotros. Deveria nos llenar de gozo, porque tú no estás invitado a sentar en mi mesa, en sentar en mi casa. No estoy te invitando a eso, estoy te diciendo que hay un lugar para usted, aún hoy hay un lugar para usted en la mesa del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Hay un lugar en la mesa para cada uno de nosotros que no estamos enamorados por las cosas del mundo, que no estamos enamorados por la bendición del bendecidor, pero estamos sí quemando de amor por el amado de nuestra alma, pero donador de la vida, por nuestro bendecidor, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Hay un lugar en la mesa para usted. Y me encanta, hermanos, porque la Santa Cena del Señor es una celebración incomparable. Es una celebración. Es incomparable, hermanos, porque es un momento donde tenemos dos cosas de veras importantes siendo declaradas al mundo. No solo al mundo natural, pero también a los principados y las potestades y las hostes celestiales. Hay dos declaraciones poderosas aquí, que vamos a mirar como nos escribe el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comer poderosa, está dizendo, todas as vezes que venimos à mesa del Senhor, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos desta copa, la muerte del Senhor, estamos solenidade profunda, porque vamos nos avançar um pouco mais nisto, porque estamos falando da muerte del Senhor Jesucristo. Pero el apóstolo Pablo sigue dizendo, aunque sea um momento solene, um momento que está marcando algo que passou en el passado, há uma coisa mais, aún que vai a passar. La muerte del Senhor anunciáis hasta que Ele venga. Isso está dizendo, mira, este mesmo Senhor que morreu, que foi colgado en el madero,
esse mesmo Senhor vendrá uma vez mais. Ele volverá. Ele volverá para estar com nós outros, por nós outros. Amém. Então, a Santa Cena é algo incomparável porque anuncia a morte do Senhor e anuncia também a venida do Senhor. E a força desta comunhão e a força desta comunhão em la mesa, de comer del pão, de beber del sangue de Jesus, nos llena de energia, de vigor, de esperança. É onde renovamos nossa aliança com Deus. É onde agarramos mais puedo dizer, de la gracia, del favor, del cuidado, de la protección, de la mano de Dios, es en la mesa del Señor. Amén. Entonces, vamos al primer punto. Santa Cena del Señor es una celebración incomparable porque Jesús murió. No hay que negar. Es necesario esto. Amém? Jesus morreu e aqui estamos sentados à mesa para comer com Ele e para declarar se acordamos que Ele morreu. Pero por que era necessário que Jesus moriera? Por que era necessário que Jesus passara por isso, hermanos? Isaías capítulo 59, versículo 2, empieza a nos ensinar algumas coisas do porquê Jesus tuvo que morir. Isaías 59, versículo 2 vai dizer: las iniquidades de ustedes son os pecados, não nos permite nos acercarmos a Deus, nos allegarmos a Deus, não nos permite sequer dirigir nossa palavra a um Deus que é santo, que é poderoso, que é sublime. Sua santidade nos mataria a todos. Então, havia um problema de separação entre Deus e o homem por conta do pecado. E uno pode dizer, pero está hablando del pecado original também, pero no solo. El pecado de Adán, poderíamos falar sobre princípios teológicos de por que existe um pecado original que deformou a natureza humana, pero não vou sequer me parar a este ponto, porque a pergunta que eu hago hoje é que tu puedes dizer, não tenho nada a ver com Adán, e estou de acordo. Mi pergunta para você é, então, por que sigues pecando? Então, porque cada um de nós elegimos pecar. E esta mesma eleição de pecar, de fazer lo malo diante de Deus, nos aleja de la presença de Deus. Então, havia um problema em que o homem não tinha mais conexão com seu Deus, com seu Criador. E Juan capítulo 8, versículo 34, nos vai dizer, Jesus lhe respondeu: el hombre no solo pecou, el hombre no solo siguió pecando, pero todas las veces que hace eso, se vuelve a ser cautivo del pecado. Se vuelve a poner bajo condenación, bajo prisión del pecado. Y el pecado entonces esclaviza a uno y hace con que uno no pueda experimentar nada con Dios, porque acuérdense, nuestros pecados no hacen separación entre nosotros y nuestro Dios. Amém? E eu quero volver a uma frase que Ali puso quando predicou, que dizia assim: el hombre no quedó solo herido, quedó cautivo. Isso vemos acá, e tu lo perdiste. El hombre no quedó solo herido, quedó cautivo. Existe um problema, hermanos, que o pecado hire a uno. Hire não só a la persona que está em pecado, pero também hace heridas en las personas que estão cerca de él, en su familia, en la comunidade que vive, às vezes no trabalho. El pecado hace una herida grande, pero peor que isso, lleva el hombre cautivo, e este cautiverio
pone uno, puedo decir, arrodillado delante del diablo, delante de sus limitaciones, y hace con que uno no pueda salir de allí por sus propias fuerzas. Uno no puede ser libre, verdaderamente libre, si no fuera a través de Jesús. El problema de esta separación, el problema de ese cautiverio, el problema de esta herida, no podría ser arreglada o resolvida con dinero. No podría. Porque la Biblia dice en el libro de Salmo, capítulo 49, versículos 7 y 8, dice, ninguno de Entonces el problema del pecado no podría ser resolvido con oro, con plata, no era suficiente para sacar uno de la condenación, sacar uno de la esclavitud, sacar uno de este hoyo que el pecado lo metió. Amén. Tampoco, hermanos, los sacrificios de animales podrían hacer que el hombre fuera liberado en definitivo de esta situación de cautividad. Hebreo capítulo 10, versículos 13 y 4, nos va a decir, pero había una transición que venía desde el Antiguo Testamento a través de los sacrificios, donde los machos cabríos eran sacrificados, y todos los años hacía así la expiación del pecado. Pero la expiación nomás hacía puede decir, una cobertura o un cover del pecado, pero no lo quitaba. Como dice, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, la separación, la barrera, o sea, el board, el muro, seguía ahí. Porque el hombre estaba separado de Dios por sus propios pecados, aunque hubiera sido cubiertos por esta sangre del sacrificio. Amén. Y ahí entonces el propio Dios va a decir que es necesario para que esta redención, para que esta liberación pueda pasar. Porque la Biblia también dice que para que se tenga o para que haya, gloria a Dios, redención, para que haya redención es necesario que también haya derramamiento de sangre. Hebreo capítulo 9, versículo 22 nos va a decir, y casi todo esto es purificado. O sea, hay un principio eterno de la parte de Dios que para que hubiera redención, el sangre debería ser derramado, pero tendría que ser un sangre perfecto, puro, eterno, que los bueyes, los animales no podrían jamás atingir los requisitos de Dios. Entonces, en contestación a nuestra pregunta, ¿por qué Jesús murió? Porque solo así habería un sacrificio perfecto delante de Dios, entregando a sí mismo como sacrificio agradable, aceptable delante de Dios. Y dice, mira, Padre, aquí está el sacrificio que hizo, y hoy he comprado hombres, mujeres de todas las tribus, lenguas y naciones, no con oro, no con plata, mas con mi sangre preciosa, pura, sin pecado, sin mancha, y he entregado delante de ti este sacrificio. Y cuando Jesús estaba a morir, dijo él, tetelestai, consumado está. O sea, Jesús murió para que yo y usted hoy pudiéramos tener este lugar a la mesa. Murió para que nosotros pudiéramos venir aquí en Tulare hoy, 2026, nos assentarmos à mesa com Ele.
para comer de su carne, para beber de su sangre, para tener vida con Él, intimidad con Él, relación con Él. Agora já não somos mais escravos ou cautivos do pecado, somos livres, liberados por la sangre de Jesus. E através deste sangue, temos acesso à presença de Deus, nosso Padre. E não vamos a ser muertos com esta presença, porque a sangre de Jesus está sobre nossas vidas, cobrindo nossas vidas. E diz a palavra de Deus que quitando el pecado. A palavra de Deus nos diz que Ele pagou a deuda que eu tinha, que você tinha, que cada um de nós teníamos. Não há mais condenação. Não há mais condenação em la mesa. Não há condenação em la mesa de Jesus. Há restauração, há perdão, há liberação, há sanidade. Amém? Glórias a Deus, hermanos. Isso nos leva a nosso segundo ponto de hoje. Porque a Santa Cena é uma celebração incomparável. Veamos o que nos vai a dizer Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45 vai dizer, porque o Hijo de... Pablo, tu eres uno de estes muitos. Nós estamos incluídos aqui nesses muitos. Jesus vino, deu sua vida. Ele primeiro não vino para que fuera servido, é Rei de Reis. Mira, não vino para ser servido, vino para servir, pero aún mais, para que eu e você pudiéramos ter esta operação resgate efetuada em nossas vidas, para que muitos fueran salvos por este amor, por la vida de Jesus, esse amor que se entregou, esse amor que se entregou. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 8, nos vai dizer, mas Deus fala de amor, solo. Deus não envia uma carta, um correio e diz, mira, eu te amo. Não. Ele mostra, ele ensina, ele e não ensina só hablando, ensina com ações. Deus mostra seu amor para com nós outros, em que sendo aún pecadores, não merecíamos nada. Não é porque, mira, a igreja Renascer de Tular estava em uma vida de santidade, por isso morri por eles. Não, nós éramos pecadores quando Ele nos resgatou. Quando Ele mirou desde a eternidade e disse, mira, tenho que resgatar a Esme, tenho que resgatar a Aaron, tenho que resgatar a Francisco, eu tenho, pero são pecadores. E sabes que? Eu los amo. E vou morrer por cada um de eles. E vou entregar a minha vida por cada um de eles. Não é porque são santos, pero porque são pecadores e não podem pagar a deuda. Não podem chegar delante do Senhor, de los criador de los cielos, de la tierra, e pagar a deuda. Então eu me vou. Então Jesus disse, mas Deus mostra seu amor para com nós outros, que sendo aún pecadores, Cristo morreu por nós outros. Pois muito mais glórias a Deus, nos alcançou quando éramos pecadores. Seu amor mostrou por nós outros quando éramos pecadores. E quando nós outros nos entregamos a Ele, nossos pecados agora são justificados por la sangre de Jesus. Não são justificados por minhas buenas obras, são justificados por la sangre, por o sacrifício de Jesus. As buenas obras, hermanos, são consequências de pintores que pintam. Amém?
Las buenas obras son consecuencias de cristianos que son cristianos. Pero la justificación no depende de mis acciones, depende de una acción solo que hizo Jesús al morir por mí en la cruz del Calvario. Amén. Y el versículo sigue diciendo, por si siendo inimigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Es el amor que se entrega. Y en esta cena, en esta santa cena que disfrutamos de eso. Miramos también en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 19 a 20, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Amén? Agradó al Padre. Agradou ao Padre, e o Hijo ensinou seu amor para com nós outros, morrendo por nós outros, dando sua vida em nosso lugar, para que através deste sacrifício ele pudesse reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Acuérdense, a santidade de Deus não nos permitia estar cerca de Ele. Pero agora sim, há paz entre Deus e os homens. Há paz entre o Padre e nós outros. Por la sangre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18, nos va a decir también, porque para los que se pierden, la mensaje de la cruz es locura. ¿Qué mensaje es esa? ¿Qué mensaje es locura que viene de la cruz? ¿Ya paraste para pensar un poco acerca de esto? Todas las veces que me quedo pensando en este pasaje, el mensaje de la cruz es locura. Me vuelvo siempre al mismo punto. El mensaje de la cruz es locura porque es muy simple, sencilla y clara. Y dice, el Logos murió. El Logos murió. Pero ¿qué es el Logos? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Porque cuando Pablo estaba hablando de eso, los griegos, los judíos entendían eso como una locura. Porque eles sabiam de quem Pablo estava dizendo. Como el Logos era possível que muriera através de los, vamos a los pensamientos de los tiempos. Primero para los griegos. Para los griegos, el Logos era una fuerza divina que organizaba el universo, daba orden al caos, sostenía la realidad y era la razón universal detrás de todas las cosas. Era una fuerza impersonal. Mira, y Pablo está diciendo, la mensaje de la cruz es locura, porque el Logos fue muerto en la cruz. Y los judíos van a mirar el Logos de una manera un poco diferente, pero también es una locura para ellos, porque van a decir, eles veían los Logos como la palabra creadora, la sabiduría eterna y la presencia divina, obrando en la historia y que jamás poderia hacerse carne. Porque la mensaje de la cruz es locura. Porque vino Juan en su evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 1, y va a decir, en el principio era el verbo, el Logos. O sea, los griegos entendiam de que estava falando. Los judíos entendiam que estava falando de quem estava falando. Pero cada um tinha uma percepção diferente de quem era o Logos. E Juan vai explicar quem é
este logos. Ele vai dizer, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el logos era con Dios, y el logos era Dios. La mensaje de la cruz está diciendo, Dios se hizo carne. Los judíos decían, no puedes, es imposible. Dios se hizo carne. Los griegos estaban diciendo, oh, no, es una fuerza impersonal, no está preocupado con los seres humanos. No, Él vino para morir en mi lugar, para entregar su vida, para morir mi muerte, para que yo pudiera vivir con Él. Por eso la mensaje de la cruz es locura. Los judíos no es posible que se hiciera carne. Los griegos es una fuerza impersonal. Controla todo, creó todo, mantiene todo, pero es impersonal. No tiene nada que ver con la humanidad. Y vino Juan y dice, en el principio era el Logos. El Logos era con Dios y el Logos era Dios. Amén. Y sigue diciendo Juan para enseñar a griegos y a judíos. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Logos hizo todo. Este es Jesús, el Logos encarnado, que hizo todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que Él ha hecho ha sido hecho. Nada de lo que lo ha sido hecho fue hecho. Sin Él no hay nada. No había nada, no hay existencia de nada. Pero no eras impersonal. Muy en contrario, el libro de Hebreos va a decir que Jesús no es un sacerdote, un sumo sacerdote ajeno a nuestras debilidades, ajeno a nuestras necesidades. En contrario, va a decir que Él conoce nuestras limitaciones, porque se hizo carne, vivió entre nosotros, sufrió lo que nosotros sufrimos, pero sin pecado. Amén. Entonces, por eso, la mensaje de la cruz es locura. Los intelectuales no pueden entender cómo puede el Dios creador de todas las cosas, el Dios que sostiene todo el universo por su propia palabra, que conoce todas las estrellas por nombre. ¿Cómo puede este Dios se importar con alguien como yo? ¿Cómo puede ese Dios amar a alguien como yo? Hasta el punto de se bajar de su trono de majestad y gloria, hacerse carne, vivir entre nosotros, ser crucificado, muerto en mi lugar. Es locura. No hace sentido. Los dioses paganos de generaciones y generaciones, a través de la historia, es todo al revés. Ellos quieren que tú sacrifique a usted mismo o a su hijo para ellos. Pero Jesús, pero nuestro Dios, el amor que se entregó por nosotros. No, Él dice, no. Yo sé, tú no vas a dar cuenta, Francisco. No es posible para usted. Deja conmigo. Yo voy a morir por ti, para que tú puedas vivir por mí. Aleluya. Aleluya. La mensaje de la cruz es locura. Y el versículo 14 de ese mismo capítulo nos va a decir, y aquel verbo, o sea, el Logos, fue hecho carne y adentró entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Glória a Deus. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se quedan gozosos en saber que isso passou? Que Deus tão sublime, tão grande, tão poderoso, que hace com que os mais grandes intelectuales de la história se quedem discutindo que como hace, como não hace. Deus, ele sigue tratando de explicar-me, pero eu tenho algo que fazer. Eu tenho pueblo que redimir. Eu tenho uma igreja que buscar. Eu tenho uma igreja que preparar. E se hizo carne, vino por nós. Que tremendo é isso, que glorioso é isso. E nós, hermanos, sabemos muito bem como ele morreu. Como foi todo. Como foi humilhado. Como sofreu.
como poner en él una corona de espino, como lo colgaron en aquella cruz con sus clavos. Nosotros sabemos de eso. Pero muchas veces nos enfocamos tanto en solo la parte de la crucificación, como los clavos, como la corona de espino, como los latigos, y no nos damos cuenta que cada una de esas cosas no era para él, era para mí, era para nosotros. No nos damos cuenta y tenemos eso como, ok, él quiso. Hermanos, ¿quién quiere pasar por eso? ¿Quién le gustaría? Oh, me da unos par de latigazos aquí en la espalda. Hace una corona de espina muy grande, pone en mi cabeza. ¿Quién quiere pasar por eso? ¿Verdad? Nadie quiere. Jesús tampoco lo quería, pero era necesario. No había otra manera. La otra manera que había era Jesús dizer assim: mira, yo amo Pablo, pero no tanto. No tanto así. Yo amo a mi hermano Jesús, pero los latigos, ¿sabes qué? Que se quede para él. No, el amor de Jesús, el amor que se entregó. Pero dijo, no, yo sé, Padre, yo sé muy bien que ellos no pueden. Yo conozco la estructura de ellos, yo sé que son polvo, que son ceniza, que aun cuando yo los uso, es porque mi contenido está dentro de él, no es por causa de ellos. Son vasos que no tienen nada si yo no los llene. Son nada. Pero yo los amo, porque son mi criação, são mis hijos. E quando nos acercamos a Ele, nos convertimos de criação a hijos amados de Deus. Então, Jesus eligiu, não porque lhe gostava, não porque queria passar porque lo passou, pero sabia que não havia outra maneira de termos vida com Ele e viver com Ele para sempre. Não havia outra maneira de nos acercarmos à mesa de Ele se Ele não pusiera em sua cabeça uma corona de espino. Se Ele não tivesse resistido ou soportado os latigazos. Se Ele não tivesse deixado que suas manos fueran clavadas em aquela cruz. Não havia outra maneira. E não pienses de outra maneira. Não foram sequer os clavos que colgaram Jesus naquela cruz. Não foi. Foi o amor. Foi o amor. Não foi o poder do Império Romano que puso uma corona de espino na cabeça de Jesus. Foi o amor. Cada latigo que recebeu Jesus não foi porque os soldados tinham o domínio da coisa. Foi o amor. Esse amor que Jesus tem por mim, por você, não cambia quando os dias passam. Sabes que, não, amava eles, mas sabes, descobri que depois iam fazer tudo o que fizeram, já não me importa mais. Não é assim, irmãos. A Bíblia diz que Jesus mira o trabalho que hizo ele. O trabalho perfeito, o sacrifício perfeito. Ele mira todo isso, conhecendo a você, me conhecendo. E a palavra de Deus diz que Jesus mira todo isto e está satisfeito, está a gusto com seu trabalho. Que isso quer dizer? Haria de novo, se necessário fuera. Pero o sacrifício de Jesus é perfeito. Não necessita segundo, terceiro, quarto. É perfeito. Tetelestai foi hecho, está hecho e permanecerá hecho por sempre. Amém? Pero antes que Jesus muriera, ele hizo uma promessa a seus discípulos. Mientras echava aí as bases de la Santa Cena. Isso vamos a mirar em Mateus capítulo 26, versículo 29, que diz: Eu os digo que desde a
E os digo que desde agora não beberei mais deste fruto de la vid, hasta aquele dia que lo beba de nuevo com vosotros en el reino de mi Padre. Jesus hizo uma promessa. E Jesus não é homem para que minta, nem hijo del hombre para que se arrepinta do que ele disse. Ele disse: mis discípulos, vamos a comer, vamos a beber. Pero essa é a última vez que vou fazer aqui presencialmente com vocês. Pero sabes quê? Não se desespere, não tenha medo, não se assombre com as coisas que vão a passar, porque eu vou a beber de novo com você. Vou a beber deste fruto fruto da vida, vou a comer deste pão uma vez mais, com cada um de vocês, pero não mais aqui, pero en el reino de mi Padre, donde estaremos juntos por sempre. Esta foi a promessa de Jesus. Esta foi a promessa antes que Jesus se fuera a la crucificação. A promessa que Ele... Alguém pode me ajudar com esta palavra? A promessa que Ele... Que prometeu Jesus? Que vai a volver. A promessa que Jesus volverá. Ele volverá. Não beberei deste fruto de novo, hasta que bebamos juntos en el reino de mi Padre. É uma promessa. Eu me vou. Eu vou a morir. Não vou a morir por las manos del Império Romano, por las manos de los judíos. Vou a morir por el amor. E esse mesmo amor que me lleva hasta la cruz me trairá de vuelta por ustedes, por mi pueblo. Porque Ele quer beber de novo deste fruto de la vid. Ele quer comer deste pão de novo com nós, hermanos. Que dice nosso terceiro ponto desta mensagem? Nos dice que uma celebração volverá. Eu tenho um gozo quando uso essas palavras na mesma frase, na mesma sentença, verdade? É o amor que volverá. Porque isso, hermanos, me dá uma força para mirar as coisas que estão passando neste mundo tenebroso, em tinieblas, e dizer: que importa? Não importa se há guerras, não importa se há terremotos, não importa nada disso, porque eu sei que Jesus é fiel e Ele me prometeu que Ele volverá. E o mesmo amor que lo levou hasta a cruz, é o amor que lo trairá de volta por nós outros. Este amor que volverá. Juan capítulo 14, versículos de 1 a 3, vai nos dizer: não se turbe. Já foi pago. Alguém pode dizer: já foi pago. Aleluia. Em la casa de mi Padre há muitas moradas. Se assim não fuera, eu los hubiera dicho: voy pues preparar lugar para vosotros. Se faltara algo, eu vou a preparar. Não te preocupes com nada. Não se turbe vuestro coração. Crede em Deus. Crede. E se me fuere, aí, hermanos, oh, aleluia. Disse Jesus: e se eu me fuera, os prepararei lugar. Não há nada que pode te prender aqui nessa terra, porque quando Ele viene, Ele tomará sua igreja para si mesmo.
Los gobiernos, los reyes de esa tierra, nada podrán hacer, porque Él vendrá con poder, con gloria y majestad. Y nadie podrá parar el mover de Dios cuando Él vendrá, cuando Él viniere por su iglesia. Vendré otra vez y os tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, capítulo 4, de versículo 13 adelante, dice: se quede triste como las personas que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos. Nuestra esperanza no está en la economía, nuestra esperanza está en Jesús. Amén. Y dice la palabra, porque si creemos que Jesús murió, Él vendrá. Sigue. En lo oscuro. Voy a buscar la iglesia, pero vaya a la noche. Calladito para que nadie lo oiga. Com voz de mando, com voz de los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos. O sea, si ya teremos muertos, vamos a resucitar. Si seguimos vivos, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Qué es eso? Hermanos, no vaya a dar tiempo. Mira, Jesús viene. Ay, tengo que despedir de mi esposo porque está desviado, está lejos de la presencia de Dios. Voy a decir, papi, me voy. No vai a pasar. É rápido, vai a passar em um momento. E o texto sigue dizendo: seremos arrebatados juntamente com eles em las nubes para receber al Senhor en el aire. Vamos a encontrar com el Senhor de senhores en las nubes. E aí estaremos sempre com Ele. Amém? Glória a Deus. Quem vai ser arrebatado aqui? Quem vai? Quem crê que vai ser arrebatado aqui? Glória a Deus. Vamos a ser arrebatados. Estamos trabalhando em favor de nossa salvação. Somos salvos por la graça de Jesus. E agora estamos dando frutos desta salvação. E quando Ele viene, esteja com tu ouído bem listo, porque Ele vai amar tu nome. Não vai se equivocar de tu nome. Não vai se olvidar como eu me olvido del nome de vocês. Ele não vai. Ele não vai, ele diz a palavra de Deus que ele traz escrito em suas manos nosso nome. Que é isso? Está sempre cerca de Ele. Nós outros estamos cerca. Nossa vida está em las manos de Ele. Ele nos conhece. E por nos conhecer, Ele que Ele morreu. E por nos conhecer que o amor se entregou. E por nos conhecer é que o amor vendrá uma vez mais por nós outros, em nome de Jesus. Amém? E por último, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54, nos vai dizer: que é material, tem que ser revestido de imortalidade. Essa coisa, essa casca que eu tenho, que é uma casca incorruptível, necessita ser transformada em uma casa incorruptível.
E quando essa casa que é corruptível se transformar em algo incorruptível, e quando isso que é mortal se revestir de uma imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito aqui nesse texto: sorbida foi a muerte por la vida. E aí poderemos dizer: eu sei que meu Redentor vive. Aleluia. Glória a Deus, hermanos. Encerro com esse versículo 17 que diz: vamos ao 16. Porque el Senhor mesmo com voz de mando, volvei. Versículo 52. Em um momento, em um abrir e cerrar de olhos, em um momento. Ou seja, tu relação com Deus, tu vida com Deus, tem que passar aqui, hoje e agora. Nós temos que nos acercar à mesa dele agora. Não é, há tempo. Aún há tempo. Mira, quando eu tenho 153 anos, me vou à igreja, me vou começar a servir ao Senhor, porque aí eu sou jovem agora. Pero quando chego a 150 anos, aí sim, já estou passando, então agora vou servir a Deus. Não, hermanos, o tempo de servir a Deus é hoje, é agora. Amém. A Bíblia diz em livro de Apocalipse que a igreja é a novia del Cordeiro. Diz que, capítulo 19, versículo 7 e 9, diz: gocémonos e alegria. Jesus pagou um preço que eu nunca poderia pagar. Deu sua vida em la cruz por mim. Ressuscitou com poder. Subiu ao cielo. Preparou um hogar para seu povo. E pronto vendrá por nós outros. E sabes que? E aqui estamos esperando-lhe. Com fé e com... uma celebração incomparável. E termino como: todavia há um lugar em la mesa para ti. Amém. Pero déjame te dizer, nuestro objetivo final es entrarmos en las bodas del Cordero en el cielo. Pero para que podamos participar de las bodas del Cordero en el cielo, primeiro necessitamos sentarmos à mesa com o Senhor aqui na terra. Se não temos fé para chegar à casa de Deus, para cenar com Ele aqui, crees que esta fé nos vai levar ao céu? Não vai. Se não temos fé para estar na casa de Deus por um par de horas, para adorar a Deus por este amor que morreu por mim, por um par de horas, não podemos. Como crees que vai passar uma eternidade com Ele? Não faz sentido, não é algo que eu pueda imaginar. Se uno não tem ganas de estar com o Senhor hoje, não vai estar com o Senhor por la eternidade. Vamos nos poner de pé, em nome de Jesus. Como lo que tenho que fazer para chegar a esta mesa? ¿Qué necesito hacer para llegar a esta mesa? Muy sencillo. Entrega tu vida al Señor. Entrega tu vida al Señor. Y Él, a través de su sangre, vai abrir este camino para este lugar a la mesa. Acuérdese, en el texto que leímos en el comienzo, uno se excusaba de aquí: yo no puedo, me perdona, tengo algo que hacer. Oh, excúsame porque comprei um carro novo. Excúsame porque tenho
una vieja nueva. O tengo un viejo nuevo. No puedo ir. Pero ¿sabes qué, hermanos? De eso nada importa. Importa si Dios no está en la mesa con nosotros.